Olá pessoal, tudo bem? Agora essa semana então a gente vai para a segunda semana que a gente vai ter aula online e eu queria dar uma ideia para vocês assim de como vai ser de um modo geral a nossa semana. Em primeiro lugar, a gente precisa fazer a correção daquelas tarefas da semana anterior e para isso eu estou mandando um arquivo com as respostas às questões, então vocês dão uma atenção especial corrigindo as questões. Vocês também podem um acesso ali que a gente pode fazer no YouTube, no vídeo do YouTube, colocar em comentários lá alguma questão que não entendeu, que de repente eu possa dar um retorno para vocês sobre ela, ou iniciar a próxima aula falando dessas questões. E também eu escolhi assim uma questão agora para a gente falar logo em seguida na aula, de uma das tarefas do tema, que às vezes pode surgir uma certa dúvida. E também depois a gente vai então passar para o estudo dos números naturais, porém a gente vai estudar ordens e classes de um número, né? A gente vai avançar um pouquinho no conhecimento ali de vocês, porque vocês estudaram até números de 6 ordens, agora a gente vai estudar números de 9 ordens. Depois disso a gente também vai ter exercícios no livro para resolver. Eu vou também enviar uma folhinha de exercícios que vocês vão resolver e vão enviar para mim no final da semana. E também vai ter uma atividade numa plataforma digital de tarefas. É um jogo que a gente vai trabalhar a ideia de multiplicação, de fatoração e de divisão para vocês treinar um pouquinho essas operações. Tá? Valeu, então, boa semana para todos e a gente vai iniciando, certo? Valeu! Bom, então pessoal, aqui então está aquelas atividades que eu comentei, né? Que nós íamos pegar uma ideia de alguma questão que pode acontecer algum equívoco, né? Então chamar atenção para esses detalhes. Então aqui nós temos a questão do valor posicional. Vocês devem ter percebido que tinha muitas questões que trabalhavam essa questão do valor posicional, que é uma das características do nosso sistema de numeração. Coloquei aqui a questão, uma das questões dizia assim, né, com os algarismos 1, 0, 4 e 5, formar o maior número com esses 4 algarismos e o menor número com os mesmos 4 algarismos. Então aqui eu coloquei o maior número, né, que seria a resposta correta nessa questão, e chamando a atenção de quando nós trabalhamos uma ideia de formar o maior número usando determinados algarismos, a gente sempre coloca esses algarismos em ordem decrescente. Eu coloquei aqui para lembrar vocês desse detalhe. No menor número, neste caso, muitas vezes a gente pode usar em ordem crescente os algarismos. Porém, nesse aqui a gente tem que tomar cuidado, porque tem o zero junto. Então não dá para ser em ordem decrescente, a menos que não tivesse o zero, que fosse outro algarismo, né? Então aqui o cuidado a gente tem que ter é que o zero, ele também não pode ficar na frente, né? Porque eu não posso iniciar um número com o zero. Então o menor número seria o 1045, certo? Eu botei também aqui um alerta, né? Que quando pede números com 4 algarismos, eu não posso começar com zero, porque o zero ele indica ausência. E se ele indica ausência, então nós não teríamos a unidade de milhar aqui. Então esse número eu não posso colocar o zero, então ele seria um número de 3 algarismos e não de 4. Então cuidado para não cometer esse equívoco aqui. Outro detalhe que vai te ajudar em uma outra questão do tema é as técnicas para facilitar a multiplicação. Essas técnicas aqui com certeza vocês já utilizaram em algum momento durante o 4º ano, mas eu quero dar uma reforçada. Então eu fiz um esqueminha aqui mostrando a multiplicação de um número, nesse caso 148 vezes 10, onde a gente sabe que quando a gente multiplica um número por 1, o resultado é ele mesmo.
Então o que que eu fiz? Eu mostrei para vocês que eu peguei o 148 e multipliquei por 1, que deu 148. Eu coloquei o 148 lá na resposta. E arrastei o zero para a resposta, o zero do 10 para a resposta, resultando 1480. Tu observa que neste caso a gente tem o número que termina em zero, nos facilita fazer esse segredo aqui. Então aproveitar isso para não precisar armar uma conta e fazer de um modo mais rápido. Neste caso eu peguei então 148 vezes 300. É claro que aqui, seguindo a mesma lógica, eu vou pegar o 148 e vou multiplicar por 3. Nesse momento, dá para armar a conta. Isso aqui não precisa ser mentalmente, porque vai ter cálculos que a gente vai precisar armar. Então eu armei aqui para vocês verem e deu então 444. Eu coloco 444 no resultado e arrasto os dois zeros do 300 para a resposta. Então eu vou ter 44.400. Agora imaginem vocês, se vocês tivessem que armar essa conta, ia dar uma mão de obra muito grande, ia demorar muito tempo. Então assim, é uma regrinha prática que agiliza o teu cálculo, tá? E até favorece no teu erro, porque quando a conta é muito grande, tu pode se perder no meio da conta e acaba errando a conta. E assim não, assim se torna mais seguro, tá? Aqui eu peguei o mesmo 148, só que agora eu multipliquei por 100. 148 vezes 1 é ele mesmo, então eu botei 148 e arrastei os dois zeros do 100 para a resposta. Então eu obtive o resultado de 14.800. Lá embaixo tem o 318 vezes 4.000. Cuida! 318 vezes 4. Arma a conta, não tem problema. 1.272. Então 318 vezes 4 é 1.272. Quantos zeros eu tenho lá? Eu tenho 3 zeros. Arrasta para a resposta. Então eu vou ter 1.272.000 como resposta. Agora, nesse exemplo aqui, 252 vezes 200, olha só, lógica, mesma lógica de novo. 252 vezes 2, 504. Quantos zeros? 2 zeros. Arrasta para a resposta. Eu já coloquei cor diferente para vocês observarem bem esses zeros que a gente arrasta, né? Lá do fator lá para a resposta, tá? E agora esse outro aqui, que ele é um pouco diferente, mas observa, esse número acaba com zero e esse número também acaba com zero. Então é isso que eu tenho que cuidar. Acabando com zero eu posso usar essa regrinha aí. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 33 e multiplicar por 2. 33 por 2, 66. Quantos zeros eu tenho nos dois fatores? Eu tenho um zero aqui no primeiro fator e mais 2 zeros ali. Arrasta para a resposta, bota os 3 zeros na resposta, eu tenho 66.000 como resultado. Tá? Então, cuidado, olha só. Sempre que termina em zero, o número, um dos fatores ou os dois, tu vai pegar esses zeros e vai arrastar para a resposta. Isso aí vai te facilitar um monte nos cálculos.